Olá, eu sou a Patrícia Ossicano, bacharel em biblioteconomia, e vou compartilhar com vocês um relato de experiência chamado Oficina Clube de Leitura para Educadoras. Esse clube de leituras nasceu de uma conversa que eu tive com uma coordenadora de educação infantil, da qual ela desejava montar um clube de leitura na escola com os educadores, com as educadoras. Como naquele momento eu não poderia assumir mais um clube de leitura, nós conversamos, eu fiquei elaborando essa ideia, levei para casa a ideia de como a gente poderia resolver essa situação. E aí nasceu a ideia da oficina Clube de Leitura. O objetivo dessa oficina é que ao final da oficina as educadoras estariam aptas, preparadas para serem mediadoras do Clube de Leitura. Então eu faria a oficina de leitura com elas e depois, ao final, eu sairia de cena e elas continuariam o clube sem a minha presença. Eu daria argumentos e embasamento teórico para que elas pudessem dar encaminhamento para esse clube de leitura que eles desejavam montar na escola. Acho que interessante, antes da gente começar a falar sobre a oficina, trazer dois conceitos bem importantes aqui que pautaram a parte teórica dessa oficina. O primeiro eu vou ler para vocês a definição de um clube de leitura. Vamos lá? Um clube de leitura consiste na realização de reuniões regulares entre leitores para conversarem sobre as suas experiências de leitura. Podem organizar-se clubes de leituras compostos por diferentes públicos: adultos, alunos, adolescentes, crianças, pais e filhos, entre outros. Enfim, essa definição aqui, a gente pode destacar nessa definição aquela frase, conversarem sobre as suas experiências de leitura. Essa é a alma de um clube de leitura, né? É esse lugar que ele nasce, que ele começa. Se essa é a alma de um clube de leitura, o clube de leitura ele é estruturado em um tripé. E esse tripé é composto por 3 elementos: o mediador, o leitor e o livro. Então, a partir desses dois conceitos, o que é o clube de leitura e o tripé que sustenta esse clube de leitura, eu montei a oficina. Como que a oficina foi estruturada? O primeiro encontro foi feito para integrar o grupo. Nessa integração, nós fizemos as seleções dos livros que seriam lidos nos clubes de leitura e apresentei as questões práticas que envolvem a montagem e a realização de um clube de leitura. Esse foi o primeiro encontro. Como eu disse, a professora queria formar um grupo de professoras na escola dela. Ela não conseguiu formar um grupo, não conseguimos fechar um grupo só com as professoras dela. Vieram três educadoras da escola e abrimos vagas para outros educadores. Então ficou um grupo plural, de diversos lugares. Nós formamos um grupo de 8 pessoas, foi realizada virtualmente com encontros quinzenais. Depois desse primeiro encontro, nós começamos a intercalar. A oficina foi construída da seguinte maneira: depois do primeiro encontro, o segundo encontro foi um clube de leitura, o terceiro, oficina, clube de leitura, oficina, clube de leitura, oficina. Por que nós fomos intercalando o clube de leitura e a oficina? Para que, quando eu trouxesse a questão prática, quando eu trouxesse a questão teórica sobre o clube de leitura, ela já tinha um referencial de vivência no clube de leitura. E assim a gente foi compondo e construindo isso. Outra questão interessante que eu trouxe nas oficinas todas as oficinas que eu apresentei teoria, ao final, nós fazíamos uma leitura e a discussão de um livro ilustrado, para consolidar aquele conceito que foi discutido naquela oficina. E assim, desse modo, através das leituras do livro ilustrado, das questões teóricas apresentadas e do clube de leitura, nós fomos tecendo os conhecimentos conjuntamente, e para que elas se saíssem com esses conceitos com maior pertencimento deles. Depois que foi realizado esse primeiro encontro, fizemos um clube de leitura e em seguida, a primeira oficina, nós abordamos o primeiro conceito, que era a mediação. A mediação foi pautada a partir da concepção de Yolanda Reis, que eu vou ler para vocês. Vamos lá? Os mediadores de leitura são aquelas pessoas que estendem pontes entre os livros e os leitores, ou seja, que criam as condições para fazer com que seja possível que um livro e um leitor se encontrem. A experiência de encontrar os livros certos nos momentos certos da vida, esses livros que nos fascinam e que nos vão transformando em leitores paulatinamente, não tem uma rota única e nem uma metodologia específica.
Por isto, os mediadores de leitura não são fáceis de definir. Bom, essa definição da Yolanda Reis, a gente percebe que ela não é uma definição fechada, ela é uma definição aberta, ela não dá uma fórmula. Acho que a ideia de falar sobre mediação de leitura é trazer as boas práticas de mediação de leitura. É desse lugar que nós trabalhamos. Acho que a coisa mais importante de um mediador é a escuta atenta. A Yolanda também, ela diz que um mediador, acima de tudo, antes de ser mediador, ele é leitor. E ele deve ser íntimo em 4 tipos de leitura. Quais são elas? Ele é um leitor de mundo, ele é um leitor de si mesmo, ele é um leitor de livros e ele é um leitor dos seus leitores. Uma outra questão muito importante na mediação de leitura, além da escuta e da leitura, é a questão da horizontalidade. O que é a horizontalidade na hora da mediação? O mediador, quando ele entra num clube de leitura, ele já entra com uma certa autoridade. E nesse sentido, para um clube de leitura, tem que se desconstruir essa autoridade do mediador. Por quê? Lembra do conceito de clube de leitura que nós lemos lá no início? O que é um clube de leitura? Conversar sobre as suas experiências de leitura. Então, eu, enquanto mediadora, por mais que eu conheça sobre aquele livro, sobre aquela obra, eu não posso impor a minha leitura. A leitura de todos os participantes, dos leitores e do mediador, tem que ter o mesmo peso na discussão. E aí é que o mediador tem que se desconstruir e colocar no mesmo lugar a experiência leitura dele tem a mesma importância que de todos os que trazem ali naquela discussão do clube de leitura. No 5º encontro, nós trabalhamos com o conceito do leitor. E eu usei como referência a teoria, eu usei como base um estudioso que se chama Constantino Bertolo. E ele apresenta para a gente a operação do ato de ler, que eu vou ler para vocês esse trechinho para vocês entenderem do que se trata. Quando lemos um texto narrativo, coloca-se em marcha um complexo processo mental multidialógico no qual irão intervir, de modo simultâneo, 4 níveis de leitura que, desde uma perspectiva analítica, podemos tentar delimitar e analisar. Quais são essas perspectivas? Textual, autobiográfico, metaliterário e ideológico. O Constantino Bertolo diz pra gente que as nossas leituras são atravessadas por essas 4 perspectivas. Quando nós lemos, nós somos elas que operam dentro da gente. E o que são essas perspectivas? O textual é o que está relacionado ao texto, as questões ética, estética, interpretação do texto, enfim, a tudo aquilo que está dentro do texto. O autobiográfico são as questões que são intrínsecas nossas, os nossos valores pessoais, o nosso universo, a questão, tudo aquilo que nós acreditamos e que são atravessadas pelas leituras que fazemos. O metaliterário, ele está relacionado de uma maneira muito simples, seria o nosso repertório. Mas não só o repertório das leituras que nós fazemos. Vamos pensar no Antônio Cândido quando ele fala em fabulação. Então é desse lugar que a gente pensa, né? A fabulação está em diversos lugares. Ela está na novela, ela está no cinema, enfim. Então esse metaliterário, quando a gente está no movimento da leitura, de algum modo ele também nos atravessa e ele também nos afeta na nossa leitura. E a última questão que o Bertolo traz é a questão ideológica. Aqui, ele trabalha com a questão do tecido social em que cada leitor está inserido. E, assim, dando um exemplo muito simples, só para a gente fazer uma reflexão, pensa num livro da Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo, sendo lido por uma pessoa que mora na periferia de Belo Horizonte. Esse livro vai ter uma recepção e um entendimento, esse leitor vai ter um entendimento desse livro muito diferente de um leitor que lê esse livro, por exemplo, na Universidade de Portugal, um exemplo. Então, o ideológico trabalha assim, de acordo com o local, a relação social em que o indivíduo está inserido, ele vai receber, ele vai ser atravessado, ele vai ser afetado por essa leitura de modos diferentes. Bom, com isso,
entendendo quais são, explorando esses 4 temas que o Bertolo apresentou, textual, autobiográfico, metaliterário e ideológico, ele amarra esses conceitos dizendo que esses 4 conceitos formam a trama literária do leitor, que é o modo como elas se relacionam entre si e que formam o ato da leitura, a operação de leitura. No 7º encontro, nós trabalhamos com um conceito do João Adolfo Hansen. Vamos ler a teoria dele? O livro não é um objeto natural, mas artificial, material e simbólico. Como objeto artificial, é mercadoria, produto acabado de vários processos intelectuais, técnicos e industriais. Como objeto simbólico, é texto que pressupõe uma autoria, que o acabou como obra, e leitores que nunca acabam. Definitivamente acabado sob assinatura de autor e continua indefinidamente inacabável nas leituras. Bem, o que João Adolfo Hansen apresenta para a gente nesse trecho? Na sua característica artificial, ele é um objeto, isso é muito claro para a gente. Já na característica simbólica, ele tem 2 perspectivas. A perspectiva textual. Então, assim, quando o autor termina o seu texto, põe um ponto final nesse texto e publica, o torna público. E está acabado. Não tem como mais esse autor, nessa dimensão textual, ele não tem mais como interferir nesse texto. Dentro do processo da leitura, no momento que o leitor pega esse livro que está acabado, terminado, e abre este livro, nesse sentido, esse livro vai estar indefinidamente inacabado, porque cada leitor vai ter uma experiência de leitura diferente com esse livro. E é desse lugar que eu fui trabalhando com o conceito do livro com elas. E, finalmente, o último conceito que eu trouxe na oficina, de um ensaio da Graziella Montes, que chama O Elogio da Perplexidade. Nesse ensaio, Graziella Montes nos diz, enfim, ela fala que nós lemos sob 2 grandes argumentos. As pessoas entendem de um modo muito claro 2 grandes argumentos para se ler. O primeiro é o argumento instrumental. Então, você lê para buscar uma instrução. E o segundo argumento é a leitura prazerosa, né? Então, isso é muito claro para todas as pessoas. Mas, diante desses 2 entendimentos, ela faz uma provocação. Vamos observar a provocação da Graziella Montes aqui. Vou ler para vocês. Não porque não seja necessário saber ler um manual de instruções para trilhar caminhos na vida, ou que não seja gratificante e feliz devorar as peripécias de um folhetim, mas porque a leitura é algo mais. E esse algo mais, de acordo com o meu modo de ver as coisas, não é periférico ou agregado, uma espécie de plus, mas primário, o verdadeiro motor do leitor autônomo. Bem, aqui ela traz um novo conceito. Ela vem dizendo que existe um algo mais, um leitor autônomo. E o que é esse leitor autônomo? Segundo ela, é aquele leitor que começa a sua leitura não para procurar uma resposta, não para procurar uma certeza, mas por conta dessa perplexidade, movido por um vazio. A teoria dela vai desenvolvendo nesse sentido. E assim nós concluímos a oficina Clube de Leitura. O grupo continua reunindo e eu acho que o objetivo foi atingido, porque elas continuam montando um clube de leitura e estão se encorajando cada vez mais a serem mediadoras, e isso é bem bacana. Para mim, formar um aluno leitor envolve a escola ser uma comunidade de leitores. E, nesse sentido, o clube de leitura é uma estratégia que pode potencializar a construção dessa comunidade de leitura. Finalmente, queria mostrar rapidamente quais foram os livros que nós lemos na oficina. Foram Ponciá Vivêncio, Hibisco Roxo e Avesso da Pele. Como eu disse para vocês, as oficinas também foram permeadas por livros ilustrados, e os livros ilustrados utilizados foram esses aqui. Foram Fico à Espera, Os Pássaros, Saga Trissuinorana, O que é um Livro e Na Casa Deles. E esta é a bibliografia utilizada em todo o percurso. Bom, gostaria de agradecer você que chegou até aqui e principalmente ao 14º jogo do livro e o 4º Seminário Internacional Latino-Americano por ter aceito o meu resumo. Muito obrigada e até a próxima!